Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete é a Elisângela e estamos aqui para mais uma aula do 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre nomenclatura científica. Vamos começar a nossa aula observando quais são os nossos objetivos. Hoje, nós vamos reconhecer os procedimentos para se chegar a um nome científico. E também vamos identificar os critérios utilizados para classificar os organismos. E por que será que isso é tão importante? Vamos observar essa imagem e conversar um pouquinho sobre ela. Aqui a gente tem uma identidade, um documento de registro geral, um RG. E aí nós temos duas coisas para pensar sobre ele. Você conhece alguém que tenha o mesmo nome que o seu? Porque nesse documento é onde estão os seus dados. Seu nome, nome da sua mãe. E você, conhece alguém que tem o mesmo nome que o seu? Você sabia que animais e plantas têm nomes específicos? Então, se animais e plantas têm nomes específicos, quer dizer que eles não vão ter nomes iguais? E por que será que pessoas podem ter nomes iguais? A gente vai descobrir isso na aula de hoje. Animais e plantas, eles têm nomes dados de acordo com as características deles. E esse processo de classificação é muito importante. Vamos entender o porquê. A gente tem um exemplo que é a Manihot esculenta. Esse é o nome científico para essa planta. É uma raiz muito apreciada na culinária que tem uma grande quantidade de amido, que é uma substância de reserva muito nutritiva. Ela pode ser conhecida como aipim, como macaxeira ou como mandioca. Como você conhece essa planta? Ela tem essas variações no nome popular, mas o nome científico dela é único. É um nome que só ela vai apresentar e tem características baseadas nas características da planta. Interessante, né? Outro exemplo que eu trouxe para te mostrar está mais adiante, mas a gente vai entender o seguinte. Dentro da nomenclatura científica, a gente vai ter formas de classificar os organismos, de acordo com a classificação taxonômica, onde nós temos níveis taxonômicos, que começam lá em domínio, passam para reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O gênero e a espécie é o que vão definir esse nome científico, como por exemplo da mandioca, a Manihot esculenta. Eles vão ser baseados nas regras que Linneu escreveu. E ele escreveu isso há muito tempo atrás, lá no século XVIII. Desde então, a gente vem adaptando e usando essas regrinhas que ele criou. A nomenclatura científica, então, vai dar o nome de cada espécie. A gente vai ver que podem ter famílias, podem ter ordens, mas as espécies vão ter nomes diferentes, ok? Continuando, falando agora de um outro animalzinho. Por que a gente tem que separar e dar esses nomes para os seres vivos? Esse exemplo que eu trouxe para você é o peixe-boi. Você sabia que o nome científico dele não é peixe-boi? Pois é, esse é o nome popular desse animal. O nome científico dele é esse que está aqui na identidade dele. Ele tem a nadadeira, assim como nós colocamos o nosso polegar, e o nome dele é Triquecus manatus. É um nome científico baseado nas características desse animal. Quais são as regras que eu vou usar para poder dizer que esse é o nome dele e que é assim que nós podemos escrever esse nome? Fica de olho agora. Por que a gente tem que criar, então, essas regras? Para poder identificar esses animais. Já pensou se eu chegasse lá no Japão, ou na Coreia, ou então na Alemanha e falasse assim, você pode me mostrar um peixe-boi? As pessoas não iam entender o que eu estou falando, porque o idioma lá é diferente. Eles têm formas diferentes de dar o nome dos animais. Então, ter essa regra e criar esse nome específico é importante para que todas as pessoas conheçam os organismos do nosso planeta. Então, se eu chegar no Japão e falar que eu quero conhecer um Triquecus manatus, eles vão saber quem é esse animal, embora ele não esteja naquela região, mas eles vão saber por causa dos registros que eles vão ter dos estudos científicos baseados na taxonomia. Aqui, ó, nós temos várias formas de se escrever o nome desse animal, mas de acordo com cada idioma. Vamos parar para pensar um pouquinho. Já pensou se a gente considerasse todos os idiomas?
Olha só o nosso amigo, o cachorro. Aqui no Brasil, a gente chama de cachorro, mas tem tantos outros nomes para ele. A gente pode chamar ele de perro, de dog, cane, chain, hund, hundo e vários outros nomes, gente. Cada país vai ter um idioma diferente, mas o nome universal dele, o nome científico, que todas as pessoas vão identificar ele, é o Canis familiaris. Então, estão vendo essa característica semelhante existente entre cada um desses nomes? Lá da mandioca, do peixe-boi e agora do cachorro? Cada um deles tem algumas semelhanças. Você já percebeu quais são elas? Ainda não? Então fica de olho que a gente vai comentar sobre elas já já. Um outro exemplo que eu trouxe para te falar sobre a nomenclatura científica é esse exemplo aqui da Citrus reticulata. A gente precisa ter essas regras e essas nomenclaturas padronizadas para identificar com exatidão, porque essa fruta pode ter várias nomenclaturas diferentes. Você pode conhecer ela por tangerina cravo, por bergamota, fuxiqueira, por mandarina ou então mexerica. E ainda tem mais: laranja cravo, laranja mimosa, mimosa, poncã. Você aí, conhece essa planta por que nome? Tem mais algum nome que você conhece ela? Essas diferenças que a gente tem aqui são nomes regionais, nomes populares. E hoje, a nossa base, o que a gente vai ver, o que é importante de se aprender é o nome científico dessa planta, a Citrus reticulata. Entenderam tudo isso? Então agora vamos dar sequência e vamos entender quais são essas regras tão importantes que a gente precisa para dar a nomenclatura científica. Primeira coisa, todo nome científico precisa ser escrito em latim. Latim é uma língua morta. Por que morta? Porque ela não sofre alterações. Tanto a ortografia quanto a grafia das palavras não é desalterada há muito tempo. Então, as palavras elas têm a mesma escrita desde que foi parado de ter as reformas ortográficas. Então, latim é a língua que nós usamos para dar esses nomes científicos. Por isso que é tão diferente Manihot esculenta, ou então Canis familiaris, porque eles estão dentro desse idioma, certo? Então, anota aí que é importante. Outra coisa importante, o nome científico ele tem que ser escrito com dois nomes. Observem comigo aqui no quadro. É uma nomenclatura binominal. Como nós escrevemos o nosso nome com nome e sobrenome, esse nome científico também vai ter duas palavras. E quais são essas palavras? A primeira palavra é o nome, que vai ser o gênero desse animal. Lembra quando eu te falei lá daqueles níveis taxonômicos que começava em reino e terminava em espécie? Pois bem, o gênero é o penúltimo nível taxonômico e é ele que a gente vai usar para dar esse primeiro nome do nome científico. Essa palavra do gênero precisa ser escrita com uma inicial maiúscula, assim como o seu nome próprio. Meu nome é Carol, então eu escrevo meu nome com uma letra maiúscula. Cada espécie vai ter seu gênero com letra maiúscula. A segunda palavra vai fazer referência ao epíteto da espécie, a espécie do animal em específico. E por que isso é tão importante? Porque se a gente for analisar, tem vários animais que pertencem ao mesmo grupo, do mesmo gênero. Por exemplo, o cachorro que eu falei para vocês, ele é o Canis familiaris, certo? O gênero dele é Canis. O lobo é um animal muito parecido com o cachorro, não é mesmo? O lobo tem um nome científico como Canis lupus. Então, se a gente parar para observar, o gênero do lobo é o mesmo do cachorro. Então, eles pertencem a esse grupo. Só que a espécie é diferenciada. O cachorro é um animal mais domesticado, familiares. O lobo é da floresta, é mais selvagem, então lupus. Esse epíteto específico é o que diferencia as espécies e faz cada uma ser única. Olha que legal, tanta coisa nova para a gente aprender. Além disso, o epíteto específico tem que ser escrito com letra minúscula. Então vamos observar aqui o exemplo do peixe-boi, o Trichechus manatus. A primeira palavra é o gênero e nós escrevemos ela com letra maiúscula. A segunda palavra
é o epíteto e nós escrevemos ela com letra minúscula. Bem simples isso, né? Agora vamos para a próxima regra. Todos os nomes científicos precisam ser destacados. Se você vai escrever no caderno, ou então digitar ele no computador, ou então até mesmo no celular, você precisa identificar para que quem esteja lendo esse nome saiba que é o nome de alguma planta, de algum animal ou de um micro-organismo. Você pode destacar de 3 formas. Quais são essas formas? Primeira, você pode destacar em itálico, deixar a letra mais deitadinha. Ou então, você pode destacar em negrito, quando a letra fica mais escura, mais forte. Ou ainda em sublinhado, passar um traço embaixo do nome do animal. E aí, quem estiver lendo o seu texto, ou então até mesmo as informações que você anotou, vai saber tudo isso. Anotou todas essas regras? Elas são muito importantes. Agora vamos ver se você entendeu tudo isso e fazer o primeiro quiz da aula de hoje. Observe os nomes científicos abaixo e assinale a alternativa cuja escrita esteja correta. Nós temos aqui, 4 alternativas que têm o nome do peixe-boi. Mas qual delas traz com todas aquelas regras que a gente conversou agora há pouco? Pensa aí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e a resposta certa desse exercício é a alternativa da letra D. O Triquecos manatus aqui está escrito em itálico, então ele está destacado do texto dessa forma. Além disso, ele está iniciando com a letra maiúscula no gênero. A alternativa da letra A e da letra B também estão iniciando com letra maiúscula, mas o que elas têm de diferente? O epíteto específico aqui está com letra minúscula, diferente da letra A, que está com letra maiúscula, e diferente da letra B, que não está destacado do texto. Então, por isso, a alternativa da letra D está correta. Ela segue os padrões que a gente viu que Linneu estabeleceu dentro da nomenclatura científica. Agora, a gente vai falar sobre um outro nome. Vou dar mais um tempo para você pensar aí sobre esse outro organismo. Você conhece essa planta? Essa daqui é a Araucária angustifolia. Você vai reescrever o nome dela seguindo as ordens da nomenclatura científica, já que essa planta aqui é o pinheiro do Paraná, é uma planta nativa do nosso estado. Então, de acordo com tudo aquilo que a gente conversou, como será que a gente escreve Araucária angustifolia? Pensa aí, responde no seu caderno e a gente já volta.
Estamos de volta. Então, baseado em todas aquelas coisas que a gente conversou, todas aquelas regras, como será que fica o nome da araucária angustifolia? Vamos conferir aqui no quadro, ó. Ele tem o nome do gênero, que precisa estar com a letra maiúscula no início, ok? O nome do epíteto específico precisa estar com a letra minúscula, então, ok. Esse nome também precisa estar destacado. Como você fez no caderno, talvez a sua letra já seja um pouquinho arrastadinha. O que você pode fazer é sublinhar embaixo do nome ou passar uma outra canetinha para deixar em negrito. Aqui a gente deixou ela em itálico. Então, bem simples essas regras, né? Manter ele destacado com a primeira letra do nome do gênero maiúscula e a segunda letra do epíteto minúscula. Grava isso porque é super importante. Agora eu vou te falar outra coisa a respeito do gênero. Na verdade, a gente já conversou bastante sobre isso, mas eu trouxe para você um exemplo de toda a classificação de uma espécie bem legal, a espécie do Homo sapiens. Você sabe quem é o Homo sapiens? Somos nós. Esse é o nosso nome científico e é o mesmo para mim e é o mesmo para você, porque esse é o nome da nossa espécie. De acordo com todas aquelas regras taxonômicas, nós pertencemos a um reino, que é o reino animal. Dentro desse reino tem vários filos. Nós pertencemos ao filo dos cordados, que temos uma notocorda dentro da coluna vertebral. Nós pertencemos a uma classe de mamíferos e ainda a uma ordem de primatas. É a mesma ordem que vai ter o gorila, o chimpanzé, e aí a gente começa a separar as diferenças a partir da família, porque nós pertencemos a uma família de hominídeos, de homens, não é mesmo? O gênero é o que vai dar a nossa espécie em específico, e aí nós temos o gênero Homo. Qual é aquela regrinha que eu falei para você quando a gente tem que escrever o nome? A primeira palavra, que é o gênero, sempre em letra maiúscula. Então aqui, no gênero, não se esqueça, sempre que for escrever esse nome, lembre-se que tem que ser com uma letra maiúscula. E aí nós temos a espécie do Homo sapiens. Estão vendo que aqui, ó, é a única parte que está destacada em itálico? Porque é o nome científico. Então, gênero, sempre com o nome com a letra maiúscula. A família, que é o que vem antes do gênero, ela tem uma particularidade. Sempre que nós formos falar de famílias dentro da classificação, elas vão terminar com essa finalização aqui, ó, um I, D, A e E, Idae. Mas quando você for ler o nome, você não vai ler Hominidae, porque como esse nome está escrito em latim, o idioma latim ele tem algumas particularidades, assim como todos os outros. Quando você tem essa junção de letrinhas, você não fala o som da letra A na hora que estiver lendo. Então você vai dizer que a família do Homo sapiens é a família Hominidae. Você omite o som da letra A e lê só com a letra E no final, certo? Então, para todas as famílias, vamos seguir essa regra de ter essa finalização no nome. Anota aí, porque depois você pode procurar isso e até mesmo encontrar em alguma atividade para realizar. Agora, vamos para o nosso segundo quiz da aula de hoje. Os seres humanos são hominídeos e pertencem à espécie Homo sapiens. Assinale a resposta correta sobre isso. Na letra A, nós pertencemos à ordem Hominidae e à família Homo, será? Na letra B, somos do gênero Hominidae e da ordem Homo. Na letra C, somos da família Hominidae e do gênero Homo. E na letra D, somos do filo Homo e da família Hominidae. Pensa aí sobre tudo isso, analisa as respostas com calma e a gente já volta.
Voltamos. E qual é a resposta correta? A alternativa correta é a letra C, porque nós, seres humanos, somos da família Hominidae e pertencemos ao gênero Homo. Então observem a nomenclatura do Homo com letra maiúscula e a finalização do nome da família em Idae, que se lê Ide, ok? Agora chegamos a um momento muito importante da aula, que é de retomada, para a gente poder ver tudo aquilo que foi aprendido na aula de hoje. Hoje nós falamos que a nomenclatura binominal ela é utilizada como uma forma de unificar todos aqueles conhecimentos que nós temos sobre as espécies de seres vivos. É muito importante classificar cada um e dar um nome científico para eles, para poder conhecer ainda melhor. Além disso, todo nome científico vai ser escrito com duas palavras, é uma nomenclatura binominal. E esses nomes vão estar escritos em latim, que é um idioma de uma língua que não sofre mais alterações. Além disso, ele tem que ser destacado do texto. Então, toda vez que você for escrever um nome científico, seja de qualquer organismo, lembre-se de fazer ele em itálico, ou negrito, ou então passar um tracinho embaixo, que é sublinhado. A primeira palavra desse nome, que é o nome científico, vai se referir ao gênero desse indivíduo, desse organismo. E ela precisa ser escrita com inicial maiúscula. Já a segunda palavra se refere ao epíteto específico e ela precisa ser escrita toda em minúscula. Lembrando que essas palavras têm que estar destacadas do texto. Nomenclatura científica é um tema muito importante porque vai te ajudar a abordar outros tipos de conhecimentos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos em breve. Até mais!